queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Essa filiação de hoje do Bolsonaro ao PL, ela foi realmente desastrosa em vários aspectos. Algumas pessoas estão dizendo, por exemplo, que o Moro, a filiação do Moro, né, ao Podemos, foi melhor, foi mais bacana até do que a filiação do Bolsonaro, que é o presidente da República, ao PL. O Bolsonaro, ele repete uma série de falas que o Moro colocou na sua filiação ao Podemos. Então, mais uma vez, se confirma aquela estratégia política de que o Moro estava se adiantando a uma série de outros players políticos que iriam surgir depois da sua filiação ao Podemos. E já fazer alguns comentários a respeito disso, sempre pedindo para você dar o like aqui. Não se esqueça desse like, hein? O seu like ajuda para que o nosso vídeo seja visto por outros brasileiros como você. A gente está nessa meta dos 300 mil inscritos, então se você puder nos ajudar, estamos aqui na nossa meta aos 300 mil inscritos, é só você se inscrever e ativar o sininho. E também estamos com o nosso Apoia-se. Nós que estamos caminhando aí com o nosso Apoia-se para chegarmos aos 30%. Então, a gente vai chegar lá. Você pode dar essa força com centavos por dia, você já pode nos ajudar. A primeira questão, o ponto de partida, é a gente ver realmente como que as coisas ocorrem na prática. Muitas pessoas não sabiam que o Flávio Bolsonaro, ele também estava se filiando junto com o Jair, junto com o pai. O Flávio, que fez uma jogada, saiu... na verdade, o Flávio ele também está seguindo aí essa onda do pai, né? O pai está no nono partido, né? Na 10ª filiação, no 9º partido, ele volta para o PL, já estava no PL, volta para o PL, e o Flávio está na mesma onda, né? Agora saiu do Republicanos, foi para o PL, fez a sua filiação lá. Então, assim, pelo que a gente percebe dentro da família Bolsonaro, essa questão de fidelidade partidária, ela inexiste por completo. E o Flávio, ele teve uma fala, daqui a pouquinho eu vou trazer para você o trecho aqui, uma fala infeliz demais. Foi uma fala vergonhosa. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você. Só que antes eu quero falar um pouco sobre como foi essa filiação do Bolsonaro, porque a gente percebe realmente que a coisa foi muito complicada. Eu tenho um trechinho da fala do Bolsonaro para você acompanhar. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional. Naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo visto a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. E uma filiação é como um casamento. Você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. Bolsonaro vem falar sobre cor da bandeira, vem falar sobre esse discurso que, sinceramente, ele só vai seduzir uma parcela muito assim, reduzida desses mais fanáticos da extrema-direita, porque, na verdade, mesmo dentro da direita, dentro da esquerda, dentro de quem não tem ideologia, dentro de quem não tá nem aí com esse negócio, dentro de quem condena esse negócio de esquerda e direita, as pessoas hoje estão muito diretas, é pragmatismo total, olha, tá todo mundo passando fome, né? Muita gente, 20 milhões de pessoas passando fome, um número ainda muito maior de pessoas no Brasil em insegurança alimentar, a coisa tá muito complicada, não fica falando esse negócio de bandeira, que dane-se, a gente quer comida no prato. Essa é a verdade, essa é a realidade do Brasil. E não tem como mudar. Mesmo que a gente tenha um recuo com relação ao desemprego, nós ainda temos 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. Como que você vai ter uma vida digna se você está desempregado, se você está devendo até as calças, se você não tem condições de pagar a sua comida, o seu aluguel, a água, a luz,
gás, entende? Paralelo a isso, tudo muito caro, a gasolina no teto, o gás no teto. Então esse tipo de discurso é um discurso imbecil. A frase, e ali naquela reunião, né, a gente quando olha uma reunião com uma coisa assim pesada, né? O negócio parece aqueles filmes de terror, assim, parece tudo muito escuro, uma coisa meio assim. E aí tem uma frase lá populista, né? O maior plano social. Sabe, assistencialismo e populismo. Na verdade, o que ocorre com relação ao populismo, que é algo muito comum e ficou escancarado nesse novo Bolsa Família do Bolsonaro. O populismo, ele trata as coisas para o imediato. Não há prazo assim, médio prazo, principalmente longo prazo. O cara quer resolver uma coisa de imediato e dane-se o futuro. E no futuro a bomba explode na mão de outro político, então dane-se mesmo. E é por aí que funciona o populismo. A prova concreta disso é que esse plano do Bolsonaro, o novo Bolsa Família, ele tem que ser chamado de novo Bolsa Família mesmo. Tem que manter esse nome Bolsa Família, porque esse nome é o nome de um projeto que foi, talvez, a gente, lamentavelmente, a gente tem que falar no passado, né? Foi, sim, um dos maiores projetos de distribuição de renda da história mundial. Bolsa Família é uma referência mundial. Então esse novo Bolsa Família, dentro do projeto do Bolsonaro, ele termina quando termina o mandato do Bolsonaro. Então ele termina no final de 2022. Isso é populismo, claro, clássico. O brasileiro precisa entender isso. Sabe, olha, vamos fazer até o final do mandato, o restante, dane-se. Dane-se as pessoas que precisam do projeto, dane-se o Brasil, dane-se o que vai ser gasto, como vai ser feito. Então esse tipo de projeto é claramente populista, gente. É assim que funciona o populismo. Eu resolvo as coisas agora, passo a maquiagem, mas eu não tenho uma ideia mínima do que pode acontecer depois, e muito provavelmente o que vai acontecer depois é uma catástrofe, uma tragédia, uma bomba no colo dos próximos políticos. Mesmo que o político seja ele mesmo, mas aí é uma outra história, vamos ver uma outra coisa, vamos usar uma outra medida populista. Então o Bolsonaro, ele coloca uma frase nessa filiação dele, estampada lá atrás, que é claramente uma confirmação desse populismo, utilizando os mais pobres, utilizando o problema grave que nós estamos vendo de fome e tudo mais. Paralelo a isso, a gente vê claramente esse sorriso amarelo, essa coisa assim que você vê claramente. A gente que acompanha a política já há um bom tempo, a gente vê claramente que isso está fadado ao fracasso, isso está fadado à tragédia. A gente sabe que isso não vai durar muito tempo. O Bolsonaro, ele fala, olha, na fala dele, né, como você viu, a gente está aqui, estou me sentindo em casa. Porque, na verdade, estavam lá aqueles políticos do Centrão, como sempre, aquele pessoal que acompanhou o Bolsonaro nesses 28 anos dele como deputado. Estou me sentindo em casa. E para os bolsonaristas, para os bolsomínios, eu fiz uma entrevista hoje no programa Grande Verdade, da Energia 97 FM, nós entrevistamos o Cristóvão Buarque. E o Cristóvão, ele fala algumas coisas importantíssimas. Uma delas é falar que o Neymar, todo mundo estava lamentando pelo Neymar estar em 16º no Bola de Ouro, mas ninguém lamenta o fato da gente nunca ter um Nobel aqui no Brasil. Mas uma fala que o Cristóvão Buarque colocou a respeito dessa reunião do Bolsonaro, ela é muito interessante. Ele diz claramente o seguinte, para os bolsonaristas, aquele pessoal todo que está ali é anjo, são todos anjinhos. São todos uns anjinhos que estão ali. O bolsonarista não reconhece que o Bolsonaro está cercado de gente corrupta, gente que foi presa. O Bolsonaro e o bolsonarismo não consegue se dar conta de que ali está a mais absoluta velha política. Se ele tivesse se filiado, por exemplo, ao PP, ao Partido Progressista, que é o partido que provavelmente vai trazer o vice para o Bolsonaro, ainda seria menos vergonhoso, porque a diretoria do PP, que se envolveu com uma série de corrupção, gente presa e tudo mais, ela foi renovada. Esse pessoal que está agora não tem nenhuma ligação com esses problemas de corrupção do passado, apesar de também não serem anjinhos, né? Agora, o cara vai se filiar ao PL, cujo presidente já foi preso por corrupção. E aí vem essa fala do Flávio Bolsonaro, que é uma fala emblemática, que é uma piada,
que ele, na verdade, ele tenta atacar o Lula, dizendo que o Lula é ex-presidiário, quando ele estava ao lado de um ex-presidiário, ao lado de um sujeito que foi preso por corrupção, que é o Valdemar da Costa Neto. Isso criou uma situação, uma saia justa terrível. Vamos acompanhar esse trecho. E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo brasileiro, está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, mesmo com... Ex-presidente do PL, partido da base do governo, Valdemar da Costa Neto, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, como você está vendo, esse discurso todo anticorrupção não vai colar mais. Não tem como você falar contra a corrupção filiado a um partido cujo presidente foi preso no escândalo do Mensalão. Preso. Ele foi condenado e preso. Então, essa história todas essas questões que foram levantadas, elas não cabem mais. E esse discurso anticorrupção, ele acaba sendo uma peça que talvez agora o Moro vá utilizar muito, porque apesar de ter um detalhe aqui importante, acompanhe os próximos vídeos no canal, que nós vamos falar sobre isso. O Podemos tem as suas maçãs ali, viu? As maçãs podres, vamos colocar assim. O Podemos tem gente ali com cupinha no cartório, sim. Mas o Moro, ele se distancia um pouco justamente por questão pessoal de ter uma luta contra a corrupção. Então, dentro do espectro da direita, essa disputa entre o Bolsonaro e o Moro, Bolsonaro tem tudo para perder vergonhosamente. E o Bolsonaro, ele repete esse discurso do Moro, esse discurso que a gente também percebe tem um tom, no caso do Moro, também um tom bastante populista e apelativo, e a gente percebe que estão todos ali, parecem cercados por uma aura de santidade, e estão todos mais sujos do que pau de galinheiro, como se fala no interior. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E não tem como fugir disso mais. Então o Bolsonaro, nessa situação que a gente vê ali, meio sorrisos amarelos, né? Sorrisos amarelos, aquela história toda de vamos conversar, vamos colocar aqui, filiação do Flávio e do Jair nessa situação meio estranha. É um clima ruim, sabe? Não é um clima de filiação, de festa, tudo ok, vamos fazer a coisa acontecer. Alguns movimentos políticos já estão indo por água abaixo. Então você tem o ACM Neto, que perde o apoio do PL lá na Bahia, e aí o ACM Neto também rompe com o próprio Bolsonaro em algum momento, porque o Bolsonaro tem outro candidato para governador na Bahia, e aí o ACM já começa a se aproximar novamente com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi expulso do DEM, e agora a ideia é trazer novamente o Rodrigo Maia para o DEM, para que aí já estamos falando do Aliança Brasil, um outro partido, né? E é trazer ele, filiar ele novamente ao Aliança Brasil, para que o ACM Neto possa dar o Rio de Janeiro, entre aspas, obviamente, para que ele possa coordenar o partido no Rio de Janeiro e se fortalecer novamente, para que o Castro, que é o candidato do PL e do Bolsonaro no Rio de Janeiro, seja enfraquecido e a gente tenha então outros candidatos, mais especificamente ligados aos Maia, né? César Maia e Rodrigo Maia, e a gente percebe que a política já está se rearrumando e parece que todo o cenário, para todos os lados que você olha, tudo é desfavorável ao Bolsonaro, que é um sujeito que a gente vê claramente que tem uma enorme dificuldade em articulação política. Bolsonaro deveria ouvir o Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro é contra a filiação do Bolsonaro ao PL, né? O Jair Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é contra a filiação do pai, foi contra. E parece que não deu muito certo, não ouviu, e agora tá esse rolo todo, essa bagunça, esse fuá. E parece, pelo menos para sorte nossa, para enorme sorte nossa, que o Bolsonaro pode se danar nessa história toda, pode se ferrar. E aí fica essa piada do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não vai falar, né? Como é que você vai falar que é presidiário e você tá lá abraçado com um ex-presidiário? Então não pode. Você pode ser cara de pau, mas cara de pau a esse extremo não dá.
Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso, de todas essas loucuras que foi hoje na filiação do Bolsonaro ao PL. Bolsonaro que deveria estar lá reunido com seus ministros, né, especialmente o ministro da Saúde, para fazer uma avaliação sobre essa nova cepa, né, que é um problema importantíssimo para o país, para a saúde do país, e em vez disso ele vai lá ficar dando tchauzinho na Dutra, lá em Resende, sendo xingado pelas pessoas. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é importante para a gente atingir o nosso objetivo aqui dos 300 mil inscritos. E olha, nosso apoio está aí. Se você puder nos ajudar para que a gente possa nos profissionalizar cada vez mais aqui no canal, a gente vai te agradecer bastante. Grande abraço, até a próxima.